Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Vamos trabalhar hoje sobre a ética, mas propriamente dita a ética na Idade Média. Não é muito complicada, não. Eu acho ela mais tranquila que os outros períodos para analisar a ética, porque basicamente, superficialmente falando, nós temos um pensamento único da ética medieval, que é o pensamento cristão. Então eu costumo dizer para os meus alunos que durante o medievo, para te saber se a tua atitude estava eticamente correta, era fazer o que prescreviam as escrituras sagradas, né? A prática religiosa como um todo. Como que nós chegamos a isso? Com o fim do Império Romano, se constroem as leis canônicas, né? A igreja cristã começa a sua definição, sua organização. E dentro desse processo vai surgir um filósofo muito interessante, que é Agostinho de Hipona. Agostinho já era um pensador quando se converte ao cristianismo, já um pouco mais de 30 anos de idade, e ele começa então a utilizar a sua filosofia, o seu pensamento, para entender as coisas do cristianismo, as coisas de Deus. Lembrando que é uma religião novíssima, né? Estamos falando aí do século V, quando vai se dar definitivamente essa construção, né? E aí uma coisa que intrigou muito o Agostinho é o mal, a maldade, a malvadeza. Se Deus é todo bondade, por que existe o mal? O mal não deve ser uma fabricação de Deus, né? Deus não fabricaria o mal. Bom, mas o mal existe, então como é que nós vamos entender isso? Agostinho, então, ele precisa encontrar uma justificativa para a existência do mal. E nessas teorias todas, nesse embasamento todo, ele vai trabalhar com o livre-arbítrio, que vai cair como uma luva nesse entendimento medieval. Em que sentido o livre-arbítrio? Poxa, Agostinho, tem pessoas que praticam o mal deliberadamente. Onde entra Deus nisso? Pois aí que está. Essas pessoas que praticam o mal, elas estão se afastando de Deus, por livre e espontânea vontade. Livre, porque tem livre-arbítrio, porque Deus deu a essas pessoas o livre-arbítrio. Então, quando o sujeito se afasta de Deus, ele peca, e pecando, ele comete o mal. Se afastando de Deus, ele não tem a vida eterna, porque Deus nos deu duas graças, ou nos dá uma graça, que é a nossa vida, e a segunda graça, que é a vida eterna ao seu lado no paraíso, nós vamos conquistar através de nossas ações. Quem se afasta de Deus, o pecador não chega a isso. E como Deus permite, então, Agostinho, que as pessoas se afastem de Deus? Por ser o todo bondade. Deus é tão bom, segundo Agostinho, que ele permite que as pessoas não sigam aquilo que ele considera como correto. Então isso demonstra que o mal é uma escolha humana, mas esse humano pode escolher porque Deus é tão bom que permite que ele escolha. E é claro que seguir o caminho do mal é seguir um caminho não ético. Ainda nesse sentido, mais tarde, aí bem mais tarde, século XIII, nós vamos ter um segundo grande pensador do período, que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai trabalhar num sentido da beatitude, num sentido de fazer o bem, de ser correto. Quase que numa classificação como a de Agostinho, né? O movimento filosófico agostiniano nós chamamos de patrística, né? Porque é feito pelos padres. E esse segundo momento que estamos falando agora do Tomás de Aquino, nós consideramos como escolástica, porque tem a ver com a escolarização, com as universidades e com um sistema de ensino e aprendizagem que envolve a questão religiosa. Pois bem, Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: o ser humano tem obviamente esse livre-arbítrio, e ele vai ter que ter práticas, fazer
no seu cotidiano ações que o levem a Deus. Essas ações são as ações da beatitude, que é fazer o bem, que é fazer o que está prescrito nas Escrituras, nos mandamentos, que é evitar ao máximo o pecado. Mas se alcança a beatitude nessa vida, se consegue chegar a essa perfeição de bondade, Tomás de Aquino vai dizer que não. Nessa vida a gente segue o caminho mais reto possível para que possa aí sim alcançar Deus, o paraíso, a beatitude final, né? Aquela beatitude plena, vivendo ao lado de Deus. Essas duas são as questões mais importantes, então eu deixo essas duas dicas aí de análise para a Idade Média no que se refere à ética. Valeu!